Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para o nosso encontro mensal. E a proposta sempre é que tenhamos o máximo de consciência desse momento, dessa egrégora que se forma, desse grande campo vibracional, quando estamos unidos pelas nossas intenções. Então, convido vocês nesse momento a uma breve introspecção, para que nós possamos aquietar um pouco mais a nossa mente e assim possamos sentir a divina presença em nós, a presença do Divino Mestre, permeando todo o espaço interno e externo. Convido vocês a encontrarem uma postura mais confortável nas suas cadeiras, a organizarem um pouco melhor o tronco, a coluna, sentindo os seus pés apoiados no chão, sentindo o apoio dos glúteos sobre o assento, relaxando um pouco mais os ombros, relaxando um pouco mais os braços, fazendo contato com o silêncio. Essa pausa que faz com que nossa atenção saia do mundo externo e volte-se para o nosso universo interior, particular. Vá sentindo o fluxo da sua respiração, vá relaxando um pouco mais o semblante e observe que há uma arrumação, uma organização em todo o seu ser. E nesse momento, exatamente quando a gente deixa um pouco mais a mente sossegar, quando sai da agitação da mente, quando a gente cria uma pausa, é exato nesse momento que nós conseguimos contactar a nossa intuição, que nós conseguimos perceber nossas angústias e também nossas potencialidades. O que traz desconforto, mas também o que nos traz prazer e alegria. Essa capacidade de se olhar, essa capacidade de se reconhecer e de poder sentir que esse espaço interno pode ser acolhedor, pode ser prazeroso e pode ser muito, muito gentil. Sinta o fluxo da sua respiração. Sinta a sua presença. Aquiete-se um pouco mais. Relaxe mandíbulas. Relaxe semblante. E então, vamos trazer as nossas mãos unidas em Pranamudra, próximas ao coração, e vamos iniciar o nosso encontro desta noite vibrando o mantra Om 3 vezes. E vamos descendo as nossas mãos, na medida em que vamos abrindo os nossos olhos e fazendo contato com todo o nosso entorno. Nós vamos trazer uma mensagem que hoje é uma mensagem do Emmanuel,
ela é bastante compacta, ela é bastante condensada, como as mensagens, a maioria das mensagens do nosso querido Emmanuel. E essa mensagem foi retirada do livro Assim Vencerás, escrito pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o tema é não violentes. Não violentes é uma mensagem muito curta. Emmanuel, ele é compacto e, ao mesmo tempo, absolutamente intenso. É uma mensagem que nos recorda, e eu li num momento muito especial, como ainda existe violência em nós. Quando ele pede para que não violentes, para que tenhamos o cuidado de não carregar em violência nossas palavras, nossos atos, nossas ações, nossas intenções. E ele cita alguns exemplos que me tocaram profundamente, porque às vezes nós estamos imbuídos de uma determinada meta, numa determinada ação, e esquecemos, não só, não é que esqueçamos a intenção da ação, mas às vezes a gente esquece algo muito importante, que é a qualidade daquela intenção. E às vezes, sem que a gente perceba, a gente coloca um pouco de violência no que a gente está fazendo, na melhor das intenções. E ele cita o exemplo, ele pede que não violentes, que não coloquemos a violência, sobretudo na nossa forma de olhar o mundo, sobretudo na nossa maneira de praticar o bem. Quando a gente for fazer a caridade, a gente precisa ter um coração completamente envolvido pela compaixão, pela capacidade de não cobrar do outro o que ele não está pronto ainda para ser. Isso é uma coisa que Emmanuel sempre fala, é o cuidado para que a gente, estando na situação de dar, a gente não exija que o outro receba da forma como a gente gostaria que ele recebesse. Ou que a gente julgue ainda, ou julgue a incapacidade daquela pessoa e entender o que está sendo dito, da forma que está sendo dito, porque nós já entendemos. Então, Emmanuel pede a delicadeza. Emmanuel pede que coloquemos sutileza, gentileza nas nossas ações, nas nossas palavras. Porque o importante é que saibamos que as coisas não vão ser da forma que queremos na maioria das vezes. Às vezes, até a caridade, o ato de dar, que nos enche de ternura e de alegria, mas às vezes não percebemos que, misturado com essa ternura, misturada com essa alegria, nós colocamos muitas vezes uma atitude dominadora sobre o outro, uma atitude invasiva sobre o outro. E isso é preciso que a gente tenha muito cuidado. Eu costumo dizer que nada acontece em vão. Quando eu recebi esse texto para me preparar para poder falar hoje, eu tinha acabado de passar por uma experiência em que esse texto caiu como uma luva, mas caiu como uma luva. E eu preciso ter a humildade de reconhecer. Porque nós estamos ainda muito assoberbados de ego. Todos nós. Nós nos deparamos tropeçando no próprio pé, porque nós não tropeçamos no pé do outro, não. Nós tropeçamos no nosso próprio pé. Nós nos damos as rasteiras. Então, quando eu li essa mensagem, me veio à mente uma situação que tinha acabado de acontecer,
Eu tinha conseguido fazer a leitura, mas ainda tinha um certo queixume no que tinha acontecido. E eu vou trazer para vocês para ilustrar. Eu fui chamada para dar uma aula de yoga voluntária, e eu tinha me preparado para dar uma aula robusta, porque, como era numa universidade, eu queria que as pessoas tivessem a, a curiosidade de conhecer os benefícios do yoga, apesar de um encontro ser sempre muito pouco tempo para a gente poder estimular o outro, né? Uma aula de uma hora e meia, às vezes para tirar a pessoa daquele lugar de inércia e para fazê-la sentir-se convidada a praticar uma filosofia tão profunda como o yoga. E eu preparei uma aula bacana e disse, mesmo que só vá um aluno, eu quero dar essa aula assim. Na minha cabeça, não tinha uma aula formatadinha, mas eu tinha mais ou menos a ideia das posturas que eu ia fazer, para que aquela pessoa se sentisse curiosa, né? Se sentisse estimulada a fazer contato com o próprio corpo e dessa forma praticar o yoga. Quando eu cheguei lá, foi tudo diferente do que eu tinha imaginado. As pessoas que estavam disponíveis para fazer aula, elas não estavam prontas para o tipo de aula que eu tinha preparado. Elas não estavam prontas, e tudo bem. E eu percebi, e imediatamente adequei a aula para que aquelas pessoas se sentissem convidadas a entrar naquele universo do yoga. Então, eu mudei todo o discurso, eu mudei a sequência de asanas, e fiquei muito feliz porque elas estavam lá. E, ao mesmo tempo, eu pensei, eu estou dando a aula que precisa ser dada. Não foi a aula que eu queria ter dado, não foi a aula que eu programei. E aquilo ficou durante a aula na minha cabeça e me veio uma frase. Você precisa dar o que o outro necessita receber, não o que você quer. E quando eu volto para casa e recebo esse texto sobre não violentes, eu pensei, caramba, que interessante. Porque se eu tivesse mantido a sequência da aula que eu tinha programado, dentro do tema que eu tinha programado, com a linguagem que eu tinha programada, provavelmente algumas pessoas que estavam ali não iam conseguir entender. E tudo bem. E seria uma violência, porque, veja só, nós somos pessoas que estamos em níveis de compreensão diferentes e continua tudo bem. Enquanto eu entendo algumas coisas, algumas pessoas ainda não estão entendendo. Enquanto outras pessoas estão entendendo coisas que eu ainda não entendo. E isso não me coloca mais ou menos perante o outro. Estamos em lugares diferentes, mas isso somos ainda irmãos. Dentro da nossa própria família, nós temos pessoas que compreendem e outras que ainda não compreendem algumas situações e criam transtornos. Mas continuamos uma família. E somos uma família cósmica. Então, o que Emmanuel pede é que não violentes, que não coloquemos violência, porque as coisas não estão sendo como gostaríamos, porque as pessoas não estão ainda compreendendo o que estamos falando, ou porque gostaríamos que o outro respondesse de outra forma. Isso acontece muito no âmbito pessoal, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Poxa, mas fulano devia fazer isso. Olha só, claro que isso ia fazer bem. Quando eu comecei no caminho do yoga como instrutora, eu tinha muita ansiedade de que, ao dar uma aula, a pessoa saísse identificada absolutamente com o yoga. O tempo, o caminho, é lindo demais, porque foi me maturando e foi fazendo eu compreender que cada um tem seu tempo. E mais do que isso, como instrutora de yoga, eu tenho que estar atenta ao que o outro necessita receber o tempo todo. Não é o que eu quero dar. E isso a gente expande para nossas relações.
para as nossas doações, para as nossas conexões relacionais. Não é o que eu quero dar para o outro, é o que o outro precisa receber de mim. É muito importante a gente ter em mente, porque quando a gente está focado em dar do jeito que a gente quer dar, isso pode nos causar muita frustração, porque às vezes o outro não dá a devida atenção que nós gostaríamos de receber, não dá a devida importância para aquela doação que nós gostaríamos. E eu estou te falando doação, não precisa ser nada material, doação de tempo, doação de escutatória, doação de atendimento fraterno, doação de uma ligação. Nós doamos o tempo todo, ou vou corrigir a minha frase, nós podemos doar o tempo todo. Um olhar que se demora e que tem um acolhimento no olhar, um abraço no olhar, uma atitude não julgadora, um abraço que se demora e o outro percebe que você está ali, um oi, tudo bem, olhando nos olhos e dizendo, eu estou aqui com você. O tempo todo nós temos coisas a doar, nós temos amor para doar, nós temos atenção para doar, o tempo todo. Então, o que Emmanuel pede é atenção à qualidade do que está sendo doado. Porque não é porque estamos na condição de doar que devemos exigir que o outro esteja pronto para receber. Ele vai receber de alguma forma, dentro das suas possibilidades. E nós precisamos compreender que Jesus, o tempo todo, ele não exige de nós, e não exige até hoje, 2000 anos depois da sua passagem aqui, onde ele deixou, além das parábolas, ele deixou o exemplo. E ainda hoje, nós não entendemos. Alguns entendem um pouco mais, outros entendem mais ou menos, outros ainda não estão entendendo. Nós não entendemos a verdadeira natureza crística ainda. E ele, o nosso querido Mestre Jesus, ele continua extremamente compassivo com todos nós. Ele compreende que nós ainda estamos no amadurecimento das nossas capacidades espirituais, das nossas capacidades psíquicas, das nossas capacidades morais. Então, quem somos nós para exigir que o outro esteja pronto e que receba a nossa doação do jeito que a gente quer? Do jeito que eu quero. E eu não tenho paciência. Uma coisa que ser instrutora de yoga me ensinou, seja paciente com seu aluno. Porque, sabe como é que eu aprendi isso? Sentindo dor no corpo. Sentindo que eu não estava sendo gentil com o meu corpo na execução das posturas, porque a austeridade em fazer uma postura bonita me causava dor. Aí um dia, eu recebi uma psicografia, uma gentil psicografia, me dizendo: tem alguma coisa errada com a sua prática. Yoga não é para trazer dor, yoga é para trazer prazer e alegria. Cuide para fazer yoga com a alma e não com o corpo. Eu tive o merecimento de ter esse chamado de meu mestre, e eu pude começar a rever como eu estava sendo austera comigo mesma. E como, sendo austera comigo, eu estava sendo tão austera com o outro. Eu nunca exigi muito dos meus alunos que eles chegassem ao limite das posturas, porque eu mesma reconheci no meu corpo a limitação. Isso foi uma salvação para mim. E sentir dor no corpo naquele momento me fez ser mais gentil com o outro. Porque se a gente não faz contato com a nossa dor, acontece que a gente se embrutece com relação ao outro. A gente cobra que o outro seja perfeito, porque a gente não olha para a nossa própria incapacidade de ser perfeito ainda. Então, como eu sentia muita dor, eu pude, graças a Deus, não ser tão exigente com o meu aluno.
E eu sempre fui na medida. E também tive um professor, um querido professor, um mestre, que também me dizia: vá na medida, vá na sua medida. E a vida é isso, vá na sua medida. Com isso, eu não estou dizendo relaxe, não faça nada. Vá na sua medida, reconheça o que é possível fazer. Dentro do melhor que você consegue com relação a você mesmo, não com relação ao outro, porque isso gera uma competição nefasta. Mas como eu posso acordar todo dia me propondo ser melhor para mim? Porque quando eu estou numa relação de melhoria comigo mesma, naturalmente a minha relação com o outro também vai ser trabalhada. O yoga me trouxe muito esse trabalho de ourives, de lapidação, de polimento, comigo mesma. E eu tive durante as minhas práticas de yoga, as minhas aulas de yoga, enormes, inúmeros insights que fizeram diferença na minha vida. E eu sou profundamente grata a cada mestre que gentilmente, vendo a minha ignorância, me soprou aos ouvidos uma mensagem que elucidava, que clareava, que trazia luz à treva da minha ignorância juvenil. E ainda hoje, o tempo todo, eu recebo de alguma forma uma intuição, como eu recebi nessa aula de sexta-feira, onde me foi soprado: você não tem que dar o que você quer, você precisa dar o que eles necessitam receber. Faça uma aula inclusiva, acolha, respeite o outro e agradeça, porque são eles que estão aqui. Eles é que estão aqui. E a vida é esse convite. A vida vai nos trazer quem precisamos ter, nem não quem fantasiamos encontrar, para que a gente vá fazendo o trabalho da lapidação, o trabalho do burilamento, do polimento, para dar brilho no que estava fosco. A proposta de Emmanuel é que tenhamos muito cuidado para que não coloquemos violência onde deve haver amor e compaixão. Nas relações do dia a dia, não precisamos imaginar uma situação hipotética. Vamos trabalhar com o real. O dia a dia, com quem eu me relaciono todo dia, com quem eu acordo, com quem eu durmo sob o mesmo teto. Quanto de violência eu estou colocando nas minhas intenções de querer que o outro seja moldado de acordo com as minhas expectativas. De querer que o outro faça o que eu quero que ele faça. E porque eu me sinto incapaz de mudar a situação, eu entro numa guerra pessoal comigo mesma, onde eu vou desencadear enfermidades, angústia, porque eu não aceito o outro como é, e também não consigo dar a distância que poderia ser crucial para a saúde da relação. Emmanuel pede que tenhamos convicções de que a nossa bondade deve permear cada ação. Mais ainda, para que a bondade esteja permeando as ações, ela tem que permear a minha intenção inicial, o movimento inicial, o impulso inicial daquela ação. Para que haja amor no nosso planeta, para que haja menos violência no nosso planeta, para que haja mais altruísmo no nosso planeta. Nossas relações estão ardidas, como eu costumo dizer, apimentadas, no sentido de que está queimando, no sentido de que às vezes nos traz azia, porque tem muito condimento nas nossas relações interpessoais. Precisamos trazer mais alcalinidade. A alcalinidade aqui é uma metáfora para o afeto.
É uma metáfora para o entendimento, para a compreensão. Eventualmente, nós vamos fazer contato com traços de violência em nós, porque eles são reais, eles existem. E tem muito a ver com o ego, tem muito a ver com o que a gente quer e com a frustração de não ter aquilo que a gente quer. Mas o que a gente não pode perder de vista é a capacidade de estar refletindo e observando traços dessa violência em nós, para que a gente possa, com a mesma amorosidade que Emmanuel pede que coloquemos no outro, ele pede que coloquemos também em nós. Com essa amorosidade, com esse acolhimento, com essa gentileza, dizer: isso não me cabe mais. Isso não me cabe mais. Eu não quero uma comunicação violenta entre mim e o outro. Eu não quero uma comunicação violenta entre as pessoas que eu convivo, porque eu sou parte transformadora desse universo. Eu tenho uma filosofia, eu tenho um caminho, eu tenho uma fé, eu tenho uma busca, eu tenho afetos espirituais. Eu não posso simplesmente fingir que nada disso existe, porque eu estou num ataque de ira, porque eu estou irritadíssima. Eu tenho responsabilidade, e uma coisa que eu digo: nós perdemos o direito de cometer determinados atos que vão de encontro ao que a gente já estuda e prega. Nós perdemos o direito a pequenos delitos que já sabemos que vão causar dor e sofrimento, tanto em nós quanto no outro, porque nada que sai de nós de forma bélica, primeiro não machuca a nós mesmos, primeiro vai nos machucar, porque fere nosso campo vibracional, porque fere nosso campo físico, nosso corpo físico, que é o campo de efeito. Então, antes de atingir o outro, está nos atingindo a proposta que temos de uma vida mais consciente. Então, nós perdemos o merecimento de cometer esses delitos que já sabemos que nós precisamos deixar para trás, porque tem uma nova era clamando nossa consciência, clamando nossa transformação mais profunda, clamando o despertar para um mundo com menos dor, com mais gentilezas, com mais amor e com mais compaixão. Esse é um momento crucial das nossas vidas. A pandemia nos trouxe, no mínimo, dor suficiente para que a gente refletisse sobre o que nós queremos ser daqui para frente. A pandemia nos trouxe o trabalho home office para muitas pessoas, para os profissionais de saúde não. Eles estiveram lá fora o tempo todo se expondo. Mas para muitos de nós, o conforto de trabalhar das nossas casas, para perceber que estávamos num ritmo frenético, dissociando das nossas famílias, dos nossos afetos, e chegávamos em casa exaustos. E qual é a qualidade das nossas relações? Qual é a qualidade das nossas vidas? Não podemos voltar dessa forma, mesmo que estejamos de volta ao nosso trabalho presencial. Algo precisa ser mudado no teor das nossas relações interpessoais, no nosso âmbito de trabalho, no nosso ambiente profissional. Não podemos aceitar que cheguemos nas nossas casas tão depauperados no final do dia, que não tenhamos qualidade de diálogo com os nossos filhos nem com nossos parceiros. A pandemia nos trouxe a urgência de uma vida com mais qualidade e consciência. Não podemos cair de novo naquele mesmo ritmo frenético, obscuro, condicionado, que nos fez adoecer. Então, nos foram mostradas novas possibilidades de relacionamento com o trabalho e com o outro, conosco, com a nossa vida e com as nossas escolhas. E isso em todas as esferas. O que o nosso querido amado Emmanuel pede
é que olhemos para o teor de violência que estamos colocando em pequenas porções, às vezes, mas em tudo que fazemos, até conosco, infringindo dor e sofrimento, abusos a nós mesmos, nos impondo coisas e deixando que o outro imponha situações para nós em que muitas vezes são abusivas, porque não sabemos dizer não. A violência, ela está para além da violência verbal. Ela está na violência emocional, a violência psíquica, a violência na forma como lidamos com o que o outro está fazendo e não nos agrada. A violência que às vezes temos conosco, quando não conseguimos sair de determinada situação e não pedimos ajuda e continuamos infringindo dor a nós mesmos. Emmanuel pede consciência para que não coloquemos violência mais nas nossas vidas e que possamos ter essa capacidade de refletir sobre a forma como nos doamos, a forma como fazemos o bem, a forma como chegamos no outro. Isso é muito delicado. Isso é muito delicado. E isso requer que tenhamos a sinceridade, a hombridade, a honestidade de nos colocar nesse lugar de autoavaliação e reflexão. E sem nenhum julgamento. Meia culpa, tão somente culpa minha. Mas de dizer, ok, de novo eu escorreguei, mas eu tenho consciência disso. Tem violência no meu comando, tem violência na minha generosidade, tem violência na minha caridade, tem violência na orientação que eu estou dando, tem violência na forma como eu peço que o outro esteja do meu lado. E eu preciso ser honesta de dizer assim, tudo bem, eu reconheço, eu vou cuidar para minimizar isso em mim. Porque vamos lá, nós ainda fazemos isso. Não tem nenhum de nós aqui que pode dizer assim, eu não faço. O que a gente não pode deixar de perceber é quando estamos fazendo e procurar realizar essa observação, essa análise e dizer assim, não vai acontecer, eu vou cuidar para que não aconteça de novo. Então, Emmanuel pede com essa mensagem linda, singela e ao mesmo tempo complexa e profunda, condensada, que não violentes, que não coloque dor e sofrimento, que não imponha, que não queira sujeitar o outro ao que você acha que é bom, do seu jeito, na sua intensidade, na nossa intensidade, mas que tenhamos misericórdia e que tenhamos a genuína generosidade, que é aquela que sabe reconhecer o que o outro pode recepcionar, do jeito que pode recepcionar. Isso é uma alegria para os nossos corações, mentes e nossas almas. Convido vocês a fazerem mais uma pausa para que possamos encerrar esse momento de reflexão, nos prometendo pensar sobre. Vamos pensar sobre. Vamos observar o que se move em nós quando trazemos o assunto violência em todos os âmbitos, não só a violência física, mas a violência sutil, que é uma violência muitas vezes mascarada de amor, como se fosse cuidado, como se fosse zelo, como se fosse bondade. Vamos pedir que nossos guias e protetores nos ajudem a possamos perceber em que nível
ainda estamos confusos com relação ao tema violência e que possamos aquietar os nossos corações e mentes e que possamos ter a delicadeza de pensar sobre e de realizar em nós as transformações necessárias para que possamos dar continuidade ao nosso processo, em que deixamos de ser os pedintes universais e passamos a ser contribuintes cósmicos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê muita saúde, muito vigor, muita sabedoria e muita serenidade, para que façamos os movimentos necessários, nesse nosso caminho, em busca do nosso Dharma, da nossa missão espiritual. E vamos trazer as mãos unidas em Pranam e dizer: Om Shanti, muita paz nos nossos corações e mente. E até o nosso próximo encontro. Namastê, paz. E muito obrigada pela presença de cada um, pela atenção de cada um. Até o próximo encontro.